Graça e paz a todos. Olha só, nós vamos começar agora a série, sobre o que Deus ensina sobre a tentação. São vídeos de 10 minutos, às vezes passa um pouquinho, às vezes um pouco menos, mas a gente quer em 10 minutos, todo dia, dentro dessa série, o que Deus ensina sobre a tentação, falar alguma coisa. Porque para abandonar um pecado, precisamos saber qual o formato da tentação. Está acontecendo para que eu cometa esse pecado e eu preciso abandoná-lo, mas para isso eu preciso entender o formato da tentação. Então, existem 2 passos neste processo para saber qual o formato da tentação. Aprender, em primeiro lugar, o que Deus diz sobre a tentação e a natureza particular, única das tentações que enfrentamos. O Bill Gothard, ele nos diz que existem 3 campos de batalha para a tentação: o mundo dos pensamentos, o mundo das ações e o mundo dos hábitos. Então, Deus, ele dá a força para que a gente possa passar por esses momentos. Lá em 1 aos Coríntios, Paulo escrevendo, capítulo 10 e verso 13, ele vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar, de modo que você possa suportar a tentação, passar por ela e vencê-la. Este talvez, amados, seja o mais importante versículo que fala sobre a tentação. Ele diz que nenhuma tentação que você experimente é nova ou única. Então, muitas pessoas foram tentadas da mesma maneira que você, lá no passado e na atualidade. Esta informação ela é importante para que você saiba que muitas pessoas passaram e passam pelas tentações que você enfrenta, ou seja, você não é único. Paulo nos disse, entretanto, que as pessoas do Antigo Testamento nos dão exemplos dos sofrimentos que a vida nos impõe. E em 1 Coríntios 10 e 11, ele vai dizer: estas coisas lhes sobrevieram. Essas coisas lhes sobrevieram, ou seja, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados como exemplos, para nos servir de exemplo. E foram escritas para advertência nossa, para servir de aviso para nós. De nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Ou seja, pois estamos vivendo nos fins dos tempos. Então, Paulo está dizendo que eles passaram por isso e a gente deve observar como eles atravessaram isso e olhar para o exemplo deles. Então, Deus não permitirá que você enfrente tentações maiores que as suas forças. Isso é uma garantia. Não, foi muito forte, foi muito intenso. Não. A gente não pode dar essa desculpa, porque a palavra de Deus não pode ser contrariada, ela não é mentirosa. Se está dizendo que Deus não permitirá que você enfrente tentações maiores do que suas forças, é porque isso vai acontecer. A falha está em nós de querer ceder. De querer porque querer, não perder aquela oportunidade de pecar. Então, dessa maneira, Deus está nos protegendo.
Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. Uma noite antes de Pedro negar Jesus, ele disse a Pedro, lá em Lucas 22, 21, e o verso 31 e 32, ele disse: Simão, Simão, escute bem. Eis que Satanás vos quer dizer vocês. Satanás reclamou, reivindicou, pediu de maneira incisiva para peneirar como trigo. Ou seja, ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você. Veja que o versículo diz que ele pediu para todos, cirandar, peneirar a todos. Mas o Senhor está dizendo, mas eu orei por você, Simão, porque apesar de todos serem, ele seria o mais frágil, o mais propenso a ceder. É isso que o versículo está dizendo. Vos. Então, eu pedi, Simão, orei por você para que não lhe falte a fé. Não foi para que você não fosse tentado. Não foi para que você não fosse peneirado. Para que sua fé não desfaleça. Eu orei para que no momento você não desfaleça. Mas vai acontecer. Vou permitir que aconteça. Essa permissão é dada. Então, e quando você voltar para mim, tu, pois, quando te converteres, Simão, fortalece, anime teus irmãos. Então, assim como Jesus declarou estar ao lado de Pedro quando ele enfrentasse a tentação, também declara estar ao nosso lado quando enfrentamos as tentações. Então, Deus nos protege das tentações superiores ao que nós podemos suportar. Isso é fato. Quando você ceder, assuma, eu cedi, apesar de eu ter visto o escape, ter até me lembrado que eu ia pecar, que eu ia desobedecer a Deus, que eu ia entristecer a Deus, mas eu fiz. Assuma isso. Então, finalmente, para encerrar, Paulo nos diz que Deus criou uma rota de escape para qualquer tentação. A tentação nunca nos coloca em armadilha tal que não possamos deixar de pecar. Sempre existirá uma escapatória. Talvez seja necessário literalmente fugir da tentação. Correr, pé batendo na bunda. Correr. Como José fez quando foi tentado pela mulher de Potifar. Mulher bonita, cheirosa, produzida, mulher de um príncipe do Egito. Ninguém estava vendo, mas ele disse não. Não, não e não. E pé bateu na bunda, correu. Haverá sempre uma maneira de escapar. Pensa nisso. Vamos ficar com essa meditação hoje. E que Deus continue abençoando você, toda a sua família. Amém?